DNA. Camila Cunha, Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e a produção de hoje da jornalista Carla Torres. Estou aqui com meu colega Cassiano Cavalheiro. Isso aí, estamos aqui para convidar você que nos ouve, nos vê também pela TV Diário, a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e na nossa região. E nessa semana, uma edição especial, Durante toda a semana recebemos aí figuras importantes da história dos 20 anos de Diário de Santa Maria. E nessa sexta-feira não poderia ser diferente. A nossa querida diretora de jornalismo está aqui com a gente, Fabiana Sparrenberger. Encerrando a semana com chave de ouro, Com chave de ouro. Aliás, uma das únicas colaboradoras que está aqui há 20 anos. Vai fazer 20 anos de Diário, Todos os dias ela esteve junto com o Diário. Mas vamos manter o nosso roteiro aqui, vamos voltar no tempo para o ano de 1975. O que acontecia nesse ano, Camila Cunha? Neste ano, a ONU instituiu o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Bill Gates e Paul Allen também fundavam a Microsoft. A Guerra do Vietnã chega ao fim depois de 14 anos, com a vitória do regime comunista do Norte. No Brasil, a primeira edição da revista Playboy era lançada no país. Os estados Guanabara e do Rio de Janeiro se fundem sob o nome do estado de Rio de Janeiro. Vando e Roberto Carlos foram os músicos que mais venderam discos em 1975. E o Inter foi campeão brasileiro. Em Santa Maria, ocorria a formatura da primeira turma de comunicação social da UFSM. Já era um presságio. Eu já ia dizer, tudo a ver com a nossa convidada. A instalação do segundo restaurante universitário na universidade. Morre nesse ano Érico Veríssimo, escritor brasileiro. E Vladimir Herzog, jornalista brasileiro, diretor da TV e de cultura. Por outro lado, nascem Rodrigo Santoro, ator brasileiro, Angelina Jolie, atriz dos Estados Unidos, e Poliana Brita, jornalista brasileira. E agora, já antecipando, já foi dado o spoiler, Cássio? Mas agora vamos com a data exata. No dia 23 de julho de 1975, nascia a nossa convidada de hoje, Fabiana Sparrenberger. Bem-vinda ao DNA. Bem-vinda, Fabi. Chegou a tua vez, Fabi. Chegou a minha vez, até que enfim. Eu cobrava demais. De quando é que vai chegar a minha vez de sentar nessa cadeira e participar desse programa maravilhoso que é? E veio com tudo, DNA. Fábio? Porque eu acho que tu é a única pessoa que está 2 dias seguidos no DNA. É verdade. Viu? Castigo, Cassiano. Eu fiquei Única tentando convidada. ver tudo que é jeito que o Cassiano me trouxesse pro programa. Não consegui até hoje. E aí hoje não teve jeito, Cássio? Porque ontem foi o debate ali, o bate-papo, com alguns dos colaboradores. E hoje ela ganha o DNA só dela. E é claro que eu ia deixar para um momento especial, Fabiana Sparrenberger. Eu tô me sentindo com esses fatos todos de 1975. Que lindo, Dia da Mulher, justamente no meu ano de nascimento. Não, e o curso da comunicação, a primeira turma do curso também, da comunicação. Vários presságios. Gente, emocionada. Pessoal que acompanha a TV Diário já conhece essa voz e esse rosto também, mas nós vamos falar um pouquinho mais de quem é a Fabiana Sparrenberger. Ela é natural de 13 de Maio, no Rio Grande do Sul, e veio para a cidade estudar. Se formou em comunicação social, jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria. Ela é mestre em comunicação midiática também pela UFSM e tem MBA em gestão de pessoas na Fundação Getúlio Vargas. Hoje é diretora de jornalismo do Grupo Diário e está presente desde o nascimento do jornal em 2002. No Diário já foi editora de produção de 2002 a 2010, editora executiva de 2010 a 2015, editora-chefe de 2015 a 2017. Já na Casa Nova do jornal, foi editora-chefe até 2018. Entre 2012 e 2013, teve uma rápida passagem pelo rádio como locutora e apresentadora na Rádio Itapema, aqui em Santa Maria. Em 1999, foi repórter da Zero Hora.
Entre 96 e 97. Já envelheci alguns anos. Fui errar logo uma data, né? Que não podia. Entre 1996 e 99 foi repórter do jornal A Razão. É isso aí. Ela é filha da Cléria Geni Sparrenberger e do Lauro Ivo Sparrenberger. Fabiana é irmã do Alcindo. E segundo o próprio filho, o Bruno, entre as heranças da família estão falar bastante, ser sincera, cozinhar bem e ser teimosa. Mas olha que belo resumo. Olha só que filho crítico que eu coloquei no mundo. Uma descrição pelo próprio. A importância de trazer o elogio e a crítica concomitantemente. Adorei o resumo. Não poderia ser mais objetivo. Ela gosta de samba, tanto de escutar quanto de dançar. Eu vi porque a gente fez uma festinha agora na quarta-feira para celebrar os 20 anos num pub aqui. Ela estava muito faceira dançando. E ela é esportista, jogou vôlei na adolescência e hoje em dia ela corre. Faça chuva, faça sol, tá ela lá correndo bem faceira, manda foto, né? É uma inspiração, mas eu ainda não me inspirei muito, mas prometo. Eu não desistirei. Vou começar. Não, isso é real, tá? Os stories na sede campestre das Dores e o tempo feio, ela tá lá. Ela tá lá. Fabi, vamos mexer nesse DNA mesmo, nessa estrutura, assim, em lembranças remotas lá de 13 de maio. Tu nasce lá, como é que era, assim, a tua primeira lembrança, a primeira casa, os familiares que estavam ali no entorno, a coisa mais remota que tu lembra na vida? Coisa mais remota, a rua que a gente mora até hoje, minha mãe mora no mesmo lugar, né? Que joia. Depois de 45, 46 anos. Ela mora no mesmo local ainda. Claro, a casa foi reformada, já acho que é a terceira casa agora, mas exatamente no mesmo lugar. E eu lembro que só tinha a nossa casa e a casa da avó na rua. E era tudo distante as casas, assim, era num núcleo que estava começando na cidade, é bem na entrada da cidade, mas eram pouquíssimas casas. Então eu me lembro muito, estrada de chão ainda, tudo isso eu me lembro, assim, e bom que tanto tempo depois é pra lá que eu vou, né? Pelo menos uma vez no mês, continuando essa conexão, porque é onde está a minha raiz. Eu já moro em Santa Maria há mais tempo do que em 13 de Maio, mas são duas cidades que eu guardo no coração. E o que a Fábio criança brincava? Nessa época vocês brincavam na rua, tu disse que é cidade pequena, o que vocês faziam? Eu brincava, Camila, uma lembrança que eu tenho muito forte. Eu brincava de boneca e as nossas bonecas eram as folhas de mandioca. A gente fazia trancinha com a folha de mandioca, ela tem vários coisinhas, então a gente fazia trancinha e botava um grampo de roupa para prender a ponta. E engraçado, né? Claro, eu tive boneca, não tive Barbie, tive agora recentemente uma que o Cassiano me deu, personalizada, mas eu tive Suzy. E eu me lembro que eu tive bailarinas, me lembro até hoje de duas bailarinas que a mãe me deu, que a gente dava corda e elas dançavam até hoje, me lembro, acho que a mãe deve ter guardado lá, mas eu me lembro dessas brincadeiras assim no pátio de casa, da gente subindo em árvore, daquelas árvores de cinamomo, brincando lá em cima, caindo muitas vezes. Uma família grande, primos, todo mundo? A minha família, a minha convivência maior sempre foi com a família da minha mãe. A gente não é uma família numerosa, assim, Camila, mas nós somos uma família que consegue manter e faz questão ainda de se manter junta. Então, quando eu vou para casa, sempre tem pelo menos em algum momento todos reunidos. Essa união, esse estar junto, a gente conseguiu, apesar do tempo e da correria, manter. Fábio, e a comunicação na tua vida, tipo, na infância? Tu já era comunicativa, tu era mais tímida? Não, eu sempre fui muito tímida. E como muito é que... tímida. E jornal, impresso, notícia, rádio, TV... Qual é a tua lembrança, assim, de informação? A informação chegava na tua casa por onde? O que me fez escolher o jornalismo? A minha mãe também deve ter guardado. Se não tem, mas é ela que guardava, recortava e guardava, tá? Eu escrevi opiniões
no jornal Zero Hora sobre assuntos que eram trabalhados na época pelo jornal. E eles publicavam, e o orgulho para uma adolescente de 15, 16, 17, até 15, comecei com 14 mais ou menos a escrever, e ter, assim, aquela opinião publicada, assim, ó, era um feito na escola, todo mundo ressaltava e comemorava, e a mãe passou a guardar. Então, volta e meia eu escrevia sobre algum assunto, e sempre gostei muito de escrever. E aí, quando chegou a hora de escolher o vestibular, eu pensei, não, eu vou ter que escolher a que eu quero mesmo, que é jornalismo, porque eu queria escrever, mas escrever pro impresso. Eu sempre gostei muito de escrever, sempre li muito, leio ainda bastante, mas eu tinha esse objetivo de fazer de trabalhar com o jornalismo impresso. Mas eu também fiz na época, gente, até nem comento muito, mas eu também fiz a faculdade de letras. Daí era numa faculdade particular que tinha em Santa Rosa. Pensei, se eu não passo na federal, talvez eu comece com as letras, porque sempre gostei muito de literatura e de escrever também. Mas aí, no primeiro vestibular feito, já passei para jornalismo e não deixei a oportunidade passar. E tu veio para Santa Maria para tentar o vestibular? Só ficaria aqui se passasse no vestibular? Veio para estudar um pouco antes? Qual a tua relação com Santa Maria? Eu vim para fazer o vestibular, passei, e quando eu vim definitivo já vim para morar. Eu não tive esse tempo pré aqui. Eu fiz o vestibular, me lembro até hoje, a gente tinha que vir fazer pessoalmente a inscrição. Me lembro da viagem, furou pneu. Essas lembranças, assim, eu tenho muito, muito claras. Furou pneu, a gente achava que não ia conseguir chegar a tempo. E era presencial, a gente tinha que vir fazer a inscrição presencialmente. Que ano era isso, Fábio? Eu fiz em 1993, vestibular de 1992. Eu entrei na faculdade em 93. 93. Comecei em janeiro de 93. Então era o vestibular do final de 1992. Tá, e tu veio para Santa Maria para fazer a inscrição primeiro, né? E depois o vestibular. E foi teu primeiro contato com a cidade. Tu não tinha contato nenhum. O que tu lembra? Fiquei no Hotel Jansen, que a gente já mostrou tantas matérias. Me lembro, gente, que a gente escolheu um hotel que era barato, né? Que a gente ia conseguir pagar. A gente veio numa turma de amigas. E eu me lembro, gente, que eu não dormi a noite inteira. Porque tu imagina uma cidadezinha pequena, que só ouvia o barulho dos pássaros de manhã. Era no Hotel Jansen com a Rio Branco. Então imagina o susto, o barulho de carro, buzina toda noite. Não dormi a noite inteira. Na primeira noite, antes de fazer o vestibular, não dormi. Tu já te sentiu bem em Santa Maria, em casa, assim? Porque, como tu falou, tu já mora mais tempo em Santa Maria do que morou em Teresa de Maio. Já te sentiu assim em casa, ou foi aos poucos que a cidade foi aos poucos, Cássio, porque é meio assustador, assim. Imagine um adolescente de 17 anos. Eu fiz quando eu tinha 17 anos chegar. Nunca tinha saído de casa, e aí chegar numa cidade desse tamanho, né? Mas assim, eu acho que Santa Maria tem uma coisa que eu também vivenciei desde o começo. É uma cidade muito acolhedora. A gente se sente bem logo, sabe? Então, claro que foi sendo construído, mas sempre me senti muito, muito bem na cidade, muito pertencente. Que joia. E Santa Maria significa o quê? Até a tua formação, até a faculdade, tu te imaginava ficando em Santa Maria, ou tu te imaginava saindo daqui? Ah, não, vai ser uma cidade de formação e depois eu vou embora. Cassiano, eu nunca planejei muito os meus passos no sentido, vou fazer a faculdade, depois vou trabalhar em Porto Alegre, em São Paulo, vou voltar para minha cidade. Nunca foi assim. Eu sempre fiz o meu melhor, busquei sempre fazer o meu melhor e fui vendo para onde o caminho me apontava. Mas assim, eu comecei a trabalhar no jornal A Razão em função, ainda no último ano de faculdade. Não tinha terminado a faculdade ainda, porque o meu pai morreu, faleceu numa viagem de caminhão, ele era caminhoneiro, faleceu. Então eu precisei também trabalhar nesse momento. Meu irmão já fazia engenharia mecânica aqui também na Federal, então para ajudar, né? A mãe caixa de supermercado, minha mãe foi durante toda a vivência profissional operadora de caixa de mercado, então para ajudá-la também e para que a gente pudesse, para que eu pudesse finalizar a faculdade, mas o meu irmão também. Então eu comecei a trabalhar ainda no último ano. E a partir daí eu já gostava da cidade, né? Então eu nunca tive assim objetivo nem antes, nem durante a faculdade, quero chegar em tal lugar. As coisas foram indo e foram para um lugar muito maior e muito melhor do que eu imaginei.
Joia. E essa fase da faculdade, o que tu tem de memória, assim, projetos que tu realizou? Foi colega de alguém que a gente conhece? Quem era da tua época, assim, do campus? Quem a gente cruzava... Eu fiquei... A gente acaba perdendo o contato, mas algumas pessoas a gente mantém o vínculo até hoje. Por exemplo... conheci na faculdade, a gente não era da mesma turma, mas tivemos a vivência na faculdade, depois também no jornal A Razão, a professora Viviane Borelli, que depois foi a minha orientadora no mestrado, é também a minha comadre, madrinha do Bruno. Foi minha banca também. Então a gente tem, assim, recordações, colegas de relações públicas. Eu tenho uma colega em São Paulo, a Fernanda também, que a gente não perdeu o vínculo. Então são recordações, assim, a gente olha as fotos, né, principalmente da formatura, e lembra, assim, de como foi bom esse período aí de 4 anos de faculdade. Eu tenho muitas recordações, lembro muito a professora Eugênia, que a gente fez um projeto de jornalismo científico, depois foi minha professora no mestrado. Eu acabei voltando para a academia 20 e tantos anos depois, né, e reencontrei pessoas que... A professora Elisângela, que foi minha colega e agora é professora. Então, eu continuei com esse contato muito próximo com a Facos e com o jornalismo da Federal. Fábio, eu ia perguntar se tu lembra a sensação de quando tu fez tua primeira matéria. Tu disse que ainda estava na faculdade, no jornal A Razão. Lembro exatamente da primeira matéria. Era uma matéria no Centro Social Urbano, no jornal A Razão, que tinha... Era um mutirão para a realização de cirurgias de catarata. E aí eu me lembro exatamente da reportagem que a gente fez. Lembro que eu guardei por muitos anos numa pastinha. E eu me lembro muito bem, na época, o editor fazendo as considerações. E como eu tinha essa preocupação, poxa, é a primeira... Tem que dar certo. Me lembro, a gente lembra também do primeiro erro. Me lembro do primeiro erro que eu cometi na 0 Hora, que eu troquei o nome de cidade, quanto aquilo foi. São coisas assim, os pioneirismos dentro da carreira, da profissão, a gente não esquece. Então eu tenho isso assim muito, muito presente. E a ideia, tu disse que antes mesmo de entrar na faculdade, tinha essa ideia de escrever para o impresso. A gente vê mais hoje, assim, o pessoal tem aquele glamour da televisão, eu vou ser jornalista porque eu quero ser a nova Fátima Bernardes, William Bonner, naquele status. Mas tu tinha muito decidido contigo a escrita. E hoje tu te enxerga, o jornalismo foi evoluindo e o próprio grupo Diário hoje está em várias plataformas, já vamos chegar na tua parte do Diário, mas hoje tu te enxerga nessas outras vertentes do jornal. A gente te vê na TV, como que tu lida com isso? Na real, eu fui me enxergar na TV depois que eu estava sentado na frente já fazendo troço, né? Que daí não dá para fugir mais. E na rádio também, eu acho que a rádio eu até não tinha muita restrição com rádio porque não aparece a imagem, né? Eu tinha sempre aquela coisa, me enxergar na TV, não é pra mim, isso é para os famosos, isso aí não é pra mim. E eu comecei pela rádio, ainda no tempo da RBS, eu fiz um ano e pouco na Rádio Gaúcha, um programa de saúde. E aí eu comecei a gostar. Fiz o primeiro programa gravado, o segundo, digo, não quero mais gravado, porque o ao vivo é muito mais sensacional, muito melhor de fazer. E aí já fui pro ao vivo. E a televisão na minha vida, a TV Diário, eu me lembro que o chefe Paulo Cecim, quando me disse que eu tinha que fazer televisão, eu digo, mas eu não dou pra isso. Daí ele me disse assim, não, mas hoje a TV não é mais aquela coisa impostada, aquela coisa engessada. É só tu ir lá e ser a Fábio. Ah, digo, tá, se é só eu ir lá e ser a Fábio, então ok, acho que vou. E aí comecei a fazer, né? E hoje é uma das grandes alegrias da minha vida, adoro televisão. Acho que consegui me desafiar muito mais, lidar muito melhor com os erros. Hoje a gente brinca com os erros no ar mesmo. Isso tira um peso tão grande que a gente se impõe, às vezes, daquele perfeccionismo que não tem sentido nenhum de ser na vida da gente, né? Então, eu aprendo muito. Eu já ia dizer, porque tu fazendo ali o Faz Sentido e o Jogo de Cintura, vocês têm assuntos variados a serem debatidos sempre. Ou seja, isso demanda bastante do apresentador, que ele tenha sempre estudado, esteja preparado
para assuntos variados. E tu, nessa correria da redação, como é que tu te organiza para estar com todos os assuntos assim em mente? O jogo de cintura, a gente, claro, sempre a gente discute a pauta antes, conversa sobre a abordagem, mas aí a gente fica mais centrado nas nossas vivências, a opinião que a gente tem sobre aquilo. Então, assim, não demanda uma grande preparação. Eu sempre gosto, eu volta e meia chego lá no programa, Camila, com o meu livrinho, o livro que eu tô lendo e que eu trago alguma pauta, porque eu acho que a gente precisa, é um respeito que a gente tem que ter pro público, por mais que eu traga a minha opinião de Fabiana Sparrenberger, CPF, talvez não a jornalista, a mulher, enfim, mas é um comprometimento que a gente tem com o público, né? E o faz sentido esse sim, esse demanda de mim mais, assim, estudo, volta e meia, eu leio livros inteiros para me preparar, porque eu acho que é um propósito, assim, que busca auxiliar na saúde mental das pessoas. Então, o mínimo que a gente pode fazer é buscar o conhecimento aí para conseguir, porque daí com o convidado é uma conversa, não é uma entrevista. Sim. Então, eu trago as minhas opiniões, eu compartilho as minhas vivências, eu trago as reflexões que eu faço a partir das leituras. Então, ali eu não sou uma jornalista, eu sou parte daquele programa que tem esse objetivo de auxiliar na saúde mental das pessoas. Então, demanda, mas eu adoro, é um assunto muito grande para ti também, é, né, um exercício gigantesco e um aprendizado para nossa vida pessoal. Então, eu não faço aquilo só pela questão profissional. Isso me ajuda muito nessa busca de aprimoramento constante que todos temos, né? Que joia, esse é o DNA. A gente está conversando hoje com a diretora de jornalismo aqui do Grupo Diário, Fabiana Sparrenberger, e a gente vai para o primeiro break. Em seguidinha a gente volta para falar um pouquinho mais então da trajetória pessoal e profissional dela aqui no Grupo Diário. Encontre o seu lugar no mundo. Encontre o seu curso na Ubra Santa Maria. Vestibular, nota do Enem, segunda graduação, transferência, 50 anos ou mais. Escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você e inscreva-se. Cursos presenciais, híbridos e EAD. Aqui você tem muito mais oportunidades para realizar o sonho da graduação. Coloque mais realizações no seu futuro. Coloque mais Ubra na sua vida. Na obra, na casa, no jardim, no seu dia, para solucionar, para trazer alegria e deixar o seu espaço muito mais feliz. Estamos aí. Andaime Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. Para não complicar, para simplificar, ligue 3029 2251. Andaime Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. Qual Zagaia você escolhe para desfrutar nos dias de calor? A sugestão para deixar os dias mais frescos é uma cerveja clara, leve e refrescante. Conheça a nossa relíquia, uma receita tradicional santamariense resgatada pela cervejaria Zagaia. Siga @Zagaia Beer nas redes sociais. Conheça os pontos de venda e programe sua visita à nossa fábrica em Itaara. Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. Cursos presenciais, EAD e híbridos. Realize o sonho da graduação. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Coloque mais Ubra na sua vida. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Oferta exclusiva na Bombeiro. Nivus com 50% de entrada, saldo em 18 vezes, taxa zero. IPI reduzido, pronta entrega IPVA 2022 grátis e com as primeiras 3 revisões grátis. Oferta exclusiva Bombeiro. Venha até a Bombeiro, Rua Serafim Valandro, 1133 ou baixe o app da Bombeiro para saber mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. DNA. Camila Cunha, Cassiano Cavalheiro, Fabiana Sparrenberger. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Nossa convidada de hoje que ganhou o nome até na vinheta. É, gente. Adorei Cabala, ó. Arrasou a Cabala.
Marcela Cabala fazendo presente de 20 anos. Bombonzinho depois. Obrigada. Um chopp fechado. Fechou. Então a gente vai seguir o papo aqui com a Fabiana Sparrenberger, a diretora de jornalismo do Grupo Diário. E, Fábio, eu queria saber, a gente falou ali antes do DNA, das tuas lembranças mais remotas da infância. Tu falou lá da rua da tua casa e tudo mais. Eu quero saber, assim, quando é que a primeira vez que falaram, assim, Diário de Santa Maria na tua vida? Tu tava onde? Tu pensou o quê? Tu imaginou que ia durar 20 anos? Não, quando eu ouvi, a gente não ouviu o Diário de Santa Maria. Porque eu ouvi o novo nome, jornal da cidade. Eu estava na 0 Hora, eu trabalhei de 99 até 2002, antes da chegada no jornal, na Casa 0 Hora Santa Maria, primeiro como repórter. Lembramos ontem Maristela Moura, nossa hoje colunista social, foi minha primeira chefa na Casa 0 Hora, ela era coordenadora institucional da casa. Trabalhei como repórter, depois fui editora, e aí veio esse assunto, que eu não me lembro com exatidão de onde veio, provavelmente do nosso gerente executivo da RBS na época, o Neymar Bechori, querido, sempre muito lembrado. E ele me chamou porque a RBS estava com um projeto já até avançado de colocar um jornal em Santa Maria. Na época tinha o jornal A Razão e eles queriam trazer esse jornal para se somar à cobertura que já era feita pela RBS TV. E aí começou, né? Na época o jornal não tinha nome, depois foi feita uma votação onde as opções eram Diário de Santa Maria, A Hora de Santa Maria, eu acho que eram essas duas opções e outros. E aí se fez uma grande campanha na cidade, o premiado depois que deu o nome, que foi sorteado o nome, também ganhou um carro, me lembro exatamente, era um carro vermelho, não me lembro da marca, mas me lembro do carro. Eu lembro. Me lembro da pessoa que ganhou o carro, porque a gente foi lá entregar. Então, aí a partir daí eu já começava a trabalhar fui convidada para fazer parte como editora de produção, que era o terceiro cargo da redação na época, chefiada pelo editor Nilson Vargas. E aí fui convidada para atuar nessa equipe que trabalhou desde o início já, pensando nas pessoas que iriam escrever, como é que seriam. O jornal ele já estava mais ou menos formatado, mas definindo mais as questões da equipe. Isso também tive a oportunidade de participar junto com o Nilson. Fábio, e nesses 20 anos de diário, em algum momento certamente tu teve a oportunidade de sair de Santa Maria. O que te manteve na cidade de Santa Maria e no Grupo Diário? Oportunidade para sair da cidade, assim, alguma significativa que tenha me feito parar para pensar, acho que nenhuma. Sair da cidade não... Porque como vocês no currículo deu para ver bem direitinho, né? A gente às vezes não se dá conta. Eu não fiquei muito tempo fazendo a mesma coisa no jornalismo, né? Eu passei por praticamente todas as funções de um jornalista, desde o repórter pé no barro. O dia desse eu ainda estava dizendo como eu tenho saudade dessa época que a gente ia para a rua com o bloquinho na mão, fazer as matérias, até o último cargo de gestão dentro da redação. Então eu passei por todos. Mas assim, que tenha batido, assim, que tenha me feito repensar sair de Santa Maria, não. Porque também foi uma cidade, além de eu gostar muito do meu trabalho, é uma cidade que eu gosto muito. É uma cidade que eu me sinto hoje, eu digo que eu sou santamariense e tresmaiense, mas eu digo porque eu primeiro sou santamariense, porque Três de Maio tem muito da minha raiz, da minha infância, da minha adolescência, mas a minha vida tá aqui em Santa Maria. Fabi, tu passou por vários cargos, né? Com certeza. E tu chegou no jornal antes do jornal, de fato, existir. Então, tem todas as evoluções. Mas a gente conversou aqui também outro dia com a Carol, que foi editora-chefe, e a gente perguntou pra ela alguma recordação de alguma matéria especial. Algo assim que te toque mais nessa difícil de escolher, mas se tu conseguir durante toda essa trajetória. É que não tem como a gente não falar da cobertura da tragédia da Kiss, né, gente? Isso aqui não tem como algum jornalista que tem atuado em Santa Maria não citar como sendo o momento principal, o que mais demandou da minha carreira. Eu me lembro exatamente da noite, da hora que eu cheguei em casa, tanto no outro dia, praticamente de manhã, que eu abracei o Bruno, que era bem pequenininho na época, e assim prometi em silêncio que eu ia trabalhar por aquelas mães, por aqueles pais, como se o meu filho tivesse ido nessa tragédia.
Então, a Kiss, a gente jamais vai esquecer. Eu me lembro que Marcelo Reck, que foi, imagina, um repórter de guerra e cobriu quantas guerras, referência hoje, segue referência no jornalismo brasileiro, e ele disse assim: eu cobri várias guerras já. Ele teve aqui em Santa Maria dando esse relato. Eu cobri várias guerras, todas demandaram muito de mim, mas o que vocês estão fazendo aqui foi pouco que eu fiz em relação ao que vocês estão tendo que fazer aqui. E foi realmente muito, muito, muito desafiador. Na época, a Andréia Fontana, que era editora-chefe, estava afastada para ter a Helena. Ela tinha recém tido a Helena. E eu tive que... fui editora-chefe nesse momento em que todos os olhos da imprensa nacional, todo o Brasil, todo mundo voltava seus olhos para Santa Maria, e era eu que estava coordenando o jornal da cidade, o principal jornal da cidade. Então, depois disso, também a gente teve, assim, reconhecimentos que eu posso dizer que hoje foram obviamente, a gente é até difícil da gente falar e ressaltar um reconhecimento que tenha sido obtido na carreira a partir de um fato tão triste. Se a gente pudesse escolher, obviamente, a gente escolheria não ter que ter noticiado a Kiss, mas a gente ganhou nosso primeiro prêmio nacional do Diário, em função de uma capa que a gente registrava as homenagens no primeiro mês após a tragédia. Essa capa foi pensada por mim junto com a equipe, e a gente ganhou nosso primeiro prêmio nacional, que é o Líbero Badaró, de primeira página, que é um prêmio que destaca a melhor capa no jornalismo brasileiro daquele ano. E também foi quando eu ganhei um prêmio de liderança na RBS, como sendo uma das principais lideranças. Acho que era um grupo de 5 colegas dentro da RBS, que aí considerava todos os setores. Então não tem como não falar da Kiss, sabe? E até hoje a gente ainda cobre, né, gente? O júri foi há pouco tempo e é uma pauta que me acompanhou, né, desde então. E tem que uma a gente citação tua, né, Fábio, esses dias, não faz muito, na capa do jornal, com a tua foto e ali a citação, que a Kiss será sempre uma pauta prioritária para o jornal, né? Sempre será a nossa pauta principal, porque a gente precisa seguir acompanhando e seguir cobrando para que não precise mais ninguém noticiar no Brasil uma tragédia desse tamanho. Joia, a gente tem aqui também o nosso quadro que se chama Diagnóstico, e a gente já vai começar porque tem muita gente querendo falar com a Fábio. Vamos ouvir os 2 primeiros depoimentos? Fabiana Sparrenberger. Fabiana, então, como é que eu vou começar falando dessa loira das palavras difíceis? Desde que cheguei no Diário, que fui apresentada para essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que tem um sol no seu jeito de falar, no seu jeito de trabalhar, no seu jeito de acatar as pessoas, somar as pessoas, né, no seu trabalho, na sua vida. Digo que eu não precisei chegar como bagulha fitness para perguntar: quer ser minha amiga? Ela já me adotou de cara, olhou e disse: é minha amiga. E eu disse: sim, sim senhorinha, sou tua amiga, sim senhora. Fábio querida, estou aqui hoje para dizer que tu és um presente de Deus na minha vida, assim como na vida de todas as pessoas, né, que convivem contigo, seja na tua família, seja no teu trabalho, seja no ciclo de amizades que tu tens e que tu estabelece com as pessoas. Então eu quero te dizer o seguinte, loira empoderada, que você continue sendo essa pessoa que agrega as pessoas na tua volta, essas pessoas que tu valoriza na tua volta pela competência delas, pelo que elas são. Então, que Deus te abençoe imensamente, para que tu tenhas uma vida linda ao lado dos que te amam, ao lado das pessoas que querem estar contigo, pela tua felicidade, pelo teu jeito de viver a vida. E o que eu tenho
te dizer o seguinte: obrigada por me permitir fazer parte da tua vida, por eu trabalhar contigo. E eu já te disse, né, que eu vou trabalhar contigo. Eu vou trabalhar sempre contigo. Eu já te falei que é uma carteirinha conquistada. Já tenho 2 crachás, um como Bagulha Fitness, outro como Danielaise Minelaise, e o próximo é como Daniela Minelo, porque o teu coração eu já conquistei, a tua amizade, o teu amor, e é isso que as pessoas querem na tua volta. É conquistar esse amor lindo que transborda na tua vida. Então, minha querida, que Deus te abençoe com longos, saudáveis, felizes e empoderados anos de vida, e que a tua vida seja sempre uma bênção. Porque tem uma coisa que tu consegue fazer: tirar riso das pessoas e gargalhada. E de mim, na verdade, tu conseguiu tirar até dancinha no teu caminhar. Tá chegando Fabiana Sparrenberg. Esse catana, esse capana, esse quilina. Fabiana, esse capana, esse quileg. Esse gatinho, esse patona, esse quitan. É Fabiana, esse capana, esse quileg. Esse gudu, esse patara, esse quitinho. É a Fabiana que chega para dançar. Esse catuna, esse quitinho. Que Deus te abençoe, loira. Te amo. Um beijão. Falar da Fabiana é fácil, né? Mas ao mesmo tempo é complicado, porque é uma imensidão de sentimentos. A Fabiana, para mim, foi um grande presente que a vida me deu. Me deu uma irmã, né? Uma irmã de alma e uma grande amiga. Ela, assim como profissionalmente, a dedicação dela, ela também é nas amizades, né? Então ela tá sempre disponível, ela tá sempre com os braços abertos, que a gente sempre pode contar com ela. Eu convivo com ela aqui dentro, né, como colega de trabalho e também particularmente como uma grande amiga. E a Fabiana, não tenho o que dizer, assim, ela tá sempre disponível, ela é uma pessoa extremamente carinhosa, atenciosa, e essa intensidade dela, tanto no meio profissional, quanto também na amizade, né? Então a Fabiana foi um grande presente. De quem foram essas duas vozes? Direito até a musiquinha. Dani Minelo, Bagulha Fitness. Minha colega amada, querida do jogo de cintura, um presente na minha vida. A Dani é uma nova amiga, mas parece que a gente já se conhece há séculos. A gente se olha e já sabe como é que uma tá, como a outra tá. E a Dani é uma luz, assim, ela é uma pessoa muito verdadeira, muito... O que ela tem de talento como professora, como educadora, como atriz, como bailarina, o currículo dela é gigantesco. Mas ela é uma pessoa, uma grande pessoa. E a Aline é minha colega, minha irmã. A Aline, quando vai pra casa em Restinga Seca, que é aqui pertinho, eu digo: Aline, faz favor, me avisa quando tu chegar. Me manda. E daí, se ela não avisa, eu digo: Aline, e aí? Chegou? Tá tudo bem? Então a gente até brinca, né? A gente brinca aí nas conversas aí de bar, a gente fala: se eu tivesse interesse em mulher, eu pegava a Aline. Tinha os predicados. A gente pegava uma outra. Fábio, tu parece uma pessoa muito animada, a gente já falou do samba e tal. O que a Fábio faz fora do horário de trabalho? O que tu gosta de fazer? Qual é o teu lazer? Peraí, vamos responder essa depois do intervalo? Vamos deixar na expectativa, vamos segurar a audiência. Eu posso pensar daí. Então tá, pensa aí, a gente já volta. Já pensou em fazer a faculdade dos seus sonhos, com bolsa de estudos de até 100%? As inscrições para o concurso de bolsas da Faculdade Sobresp já estão abertas. Graduações presenciais em odontologia, psicologia, gestão 4.0, graduações EAD, curso técnico e muito mais. Faça sua inscrição pelo site sobresp.com.br. Prova nos dias 2 e 3 de julho. Faculdade Sobresp, um mundo de possibilidades.
A Rede Causo mais cresceu e trouxe ainda mais facilidades e benefícios para a sua família. Agora, Santa Maria conta com a Causo Mais Kids, uma clínica especializada nos cuidados de crianças e adolescentes, que atende através do cartão Causo Mais, outros convênios e de forma particular. Causo Mais Kids, mais cuidado para quem mais importa. Na Policlínica Wilson Aita, sala 712, fone 3033-7191. Colégio Nossa Senhora de Fátima. 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios paulotinos de educação. Faça parte desta história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima. Educação e humanização para toda a vida. Fone 3033-8950. Todo meu amor eu mandarei para você. No dia 12 de junho, você tem um encontro marcado no Royal Plaza. Show especial The Beatles, com Magical Mystery Band. Exposição de lambretas e música romântica na praça de alimentação. O show é no domingo, dia 12, às 18 horas, no Hall Central. Venha passar uma noite especial aqui no Royal. Mais informações, acesse nossas redes sociais e descubra como ganhar uma espumante para curtir no jantar. Royal Plaza Shopping, compartilhando momentos. Muita gente convive com o frio e com a fome. Doe agasalhos, cobertores, alimentos não perecíveis e cestas básicas. Em Porto Alegre, doe na Central de Doações da Defesa Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Rede Zafari Bourbon e Sesc. No interior do estado, doe nas prefeituras, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e no Sesc. Doe. Doe de coração. Campanha do Agasalho. Defesa Civil e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Sabia que comprando à vista na Eni você ganha desconto? É isso mesmo! Garanta as melhores marcas e produtos com 10% de desconto. Válido para pagamentos à vista, no dinheiro, Pix ou débito. Compre com desconto em todas as lojas Eni. Corra e aproveite! Eni, seu estilo a cada passo. DNA. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Estamos aqui com a diretora de jornalismo do Grupo Diário, Fabiana Sparrenberger, e a gente estava conversando sobre toda a trajetória do Diário, o surgimento do jornalismo na tua vida, mas a gente quer saber da Fábia agora fora da redação. O que a Fábia faz para se divertir, lazer? Ai, gente, eu gosto de esporte, as minhas corridas, assim, são sagradas na minha vida. Eu fico pensando se é lazer, se é obrigação, acho que pra mim é lazer, porque é um momento que eu dedico a mim, assim, e que faz toda a diferença. Então, eu não considero, assim, uma obrigação, um esporte. Então, é lazer. Gosto de ler, leio muito, tô sempre com um livro e outro. Gosto de sair, gosto de ir para um pagode, um samba, que vocês já falaram. Gosto de estar com os amigos, que eu acho que de um período para cá na vida eu me aproximei mais e resgatei esse vínculo, que sempre existiu, mas que eu não preservava muito. Então, é estar com os amigos. Também gosto, aprendi a gostar de ficar sozinha. Tem momentos que eu curto estar sozinha comigo mesmo, pensando sobre mim, sobre as coisas. Mas acho que era isso. Sim, que eu lembro. Mas tenho sim momentos de lazer. Não sou só trabalho, não penso só em trabalho. As pessoas acham que a gente fica assim 24 horas ligado só no trabalho. Apesar de ser diretora de jornalismo de um grupo que tem 9 veículos diferentes, ela consegue descansar. Gente? A gente descansa, a gente vive. A gente é normal, né, gente? Né? Falando em trabalho, vamos ouvir mais 3 depoimentos em sequência, por favor. Eu quero falar de 2 características da FAB, a lealdade e a generosidade. A FAB foi uma grande parceira minha de jornada e eu tenho muito orgulho quando ela me chama de irmã. A gente sempre tem dias ruins quando é gestor, a mesa cheia de desafios e problemas e muitas vezes a gente cai. Mas eu sempre soube, FAB,
que tu estava do meu lado para me pegar pela mão, para me erguer. E isso não significa, caro ouvinte, que ela era puxa-saco, que ela não abria os meus olhos para os meus erros. Mas a Fábio é leal e quando ela acredita, ela vira uma leoa. Eu aprendi com a Fábio sobre Santa Maria, sobre ser repórter, sobre ter o pé no barro, como a gente diz. E eu aprendi a ser melhor gestora, porque a Fábio me ensinou que o melhor da gestão é ouvir. Eu aprendi que a inovação está nas coisas simples, como passar um dia com um jornaleiro, ir na casa do assinante e entender o que hoje a gente nomina como a experiência do usuário. A Fábio é tão generosa que sempre me fez e me faz presente. E eu tenho muito orgulho, Fábio, de te ver feliz pelas escolhas que tu fez. Oi, Fábio. A gente se conhece há uns 25 anos, mais ou menos, desde o milênio passado. E eu lembro que antes de entrar no Diário de Santa Maria, eu já admirava muito os teus textos na Zero Hora. Eram histórias contadas de forma primorosa. Isso me chamou muita atenção e acabou nos aproximando. E você foi a responsável por eu estar no Diário. Você que me convidou para sair da TV, na época RBS TV, e virar repórter do Diário. Depois a gente viveu muitas e muitas histórias juntos. Afinal, são 20 anos de convivência diária. Foram muitas conquistas, muitas dificuldades também, muitos desafios. Eu lembro que um dos mais marcantes para a história de Santa Maria, a tristeza que foi a tragédia da Boate Kiss. Você estava na coordenação do Diário na época, eu era o teu braço direito, e eu lembro da dificuldade que foi fazer jornal, apesar de toda aquela dor, comoção da cidade, a gente manter cabeça erguida, profissionalismo em função da cidade, de trazer informações, mas acredito que a gente conseguiu fazer o nosso melhor pelo bem de Santa Maria. A gente tem perfil bem diferente, eu sempre aprendi muito contigo, eu tenho ainda muito a aprender e te agradeço por tudo que a gente conviveu junto, pelas histórias, pela amizade. Um grande abraço para ti, muita saúde, muito sucesso. Fabiana Sparrenberg, ou simplesmente Fabi para os mais próximos. A Fabi foi uma sorte grande que tirei quando comecei a participar do dia a dia do Diário. Mulher determinada, guerreira, grande profissional, mas principalmente amiga dos que a cercam e tem nela um sentimento não só de amizade, como também de proteção. Pessoa invulgar, preocupada e comprometida com o que faz, sempre buscando o melhor resultado. A Fabi é energia pura, que contagia um ambiente quando chega com toda a sua alegria e determinação, fazendo valer verdadeiramente aquela mensagem do viva um dia por vez, mas com muita intensidade, e pare de se lamentar. Esta é a Fabi, que tanto gosto e que tenho orgulho de ser amigo. Quem são os donos dessas vozes? Gente, que escolhas, hein? Cruzes! Gente, Andréia Fontana, já tive a oportunidade de ressaltar num Dia da Mulher, aqui no último Dia da Mulher, no Jogo de Cintura, e que a gente lembrava de duas mulheres que marcaram as nossas vidas no campo pessoal e profissional. Foi da Deia, que eu lembrei, Deia que esteve conosco aqui no DNA também, tive o prazer de revê-la. A Deia foi, e eu disse isso para ela também no áudio, quem veio para ela, ela é a principal responsável de eu estar sentada hoje aqui nessa cadeira, porque me ensinou que as minhas decisões eram tão boas quanto as dela, porque eu admirava essa mulher de um jeito, digo, nunca vou conseguir ser como Andréia Fontana, nunca vou. E ela me preparou para ser editora-chefe sem que eu percebesse. Então é uma liderança que marca a minha vida até hoje, e é uma amiga, assim, uma irmã, aquela pessoa que eu posso sempre contar, e isso não vai mudar. Denise Olim, como eu já concedi, o melhor jornalista de Santa Maria, e ele é o melhor jornalista não só pela questão profissional, técnica, que todo mundo conhece, mas porque ele é uma pessoa, assim, uma pessoa gigante, tem um coração enorme. Eu tenho, assim, um orgulho de dizer que
Deni, além de ser o meu colega, é meu amigo. Eu tenho assim, eu sou privilegiada por ter o Deni comigo hoje, como um dos meus braços. E chefe mor, Paulo Cecim, querido, maravilhoso, que talvez seja em Santa Maria o homem que eu mais admiro pelo espírito visionário, por enxergar na gente o que a gente nem sonha que tem, por trazer à tona o melhor que todos nós temos nessa busca que é construir uma Santa Maria melhor com o nosso jornalismo. E o Paulo Cecim é tudo, é meu chefe, é meu amigo, aquela pessoa que... Me lembro de um acidente de carro que sofri aqui na Faixa Nova, a primeira pessoa que me veio na cabeça para pedir ajuda. Então eu sou imensamente grata a Deus por tê-lo comigo, porque ele me inspira todo dia e me faz acreditar o quanto a gente pode cada vez mais chegar mais longe. A gente pode chegar ao lugar que a gente quiser chegar. Então são pessoas assim que têm um lugar para lá de especial na minha vida, assim, pessoas que a profissão que me fez chegar até elas, mas hoje é muito mais do que isso, é muito mais. E tem mais pessoas. Minha nossa. Né, mais pessoas, vamos ouvir. Primeiro eu quero dizer que tu é uma pessoa de sorte, né? Porque olha quantos depoimentos bonitos, sinceros, gente, verdadeiros, sério? que unem trabalho e amizade, né? Todos falam isso trabalho é um privilégio. saindo Isso e virando é um privilégio. amizade também. Mas vamos ouvir então mais 3 depoimentos. Oi, Fabi, tudo bem? Me solicitaram para gravar um breve áudio sobre o que você significa para mim. Primeiro, num breve áudio não tem como falar o tamanho da pessoa que você é, tanto de coração como de alma. O cara lá de cima me deu esse presente de poder conviver com você, de ter você no mesmo núcleo familiar que eu nasci, pelos pais que nós tivemos, pelo Bruno, pela Júlia, pelo Gabriel, por todos nós estarmos vivendo no mesmo grupo familiar. Esse é um presente divino. Falar mais sobre a Fábia é uma pessoa muito serena, que muitas vezes nos fala o que precisamos ouvir. Às vezes não é o que nós queremos ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir para evoluir. Mana, te amo muito, da mesma forma que amo teu filho, e eu sei que tu ama meus filhos. E só agradecer novamente por ter você na minha vida. Te amo, Fabi. Quando formei a família, a Fabi para mim foi o primeiro presente maior de Deus. Uma pérola crua que foi lapidada por ela mesma, pelo caminho que ela escolheu, de estudar e sempre estar em frente para qualquer batalha, mesmo sendo às vezes quase impossível de alcançar, sem nunca esperar ajuda de ninguém, porque ela sabia que tempo e estudos ali ela pouco encontrava. Mas tudo que na vida queres é só ir ao encontro da mão divina, que ela nunca tarda, se estiver paciência. Bom, é muito importante para mim. Cada dia que passa eu aprendo mais com ela, em ser uma pessoa melhor, em evoluir com os erros. Sempre tentar achar um lado bom nas coisas ruins, sempre tirar um aprendizado daquilo. É uma pessoa que não desiste fácil. Ela é muito companheira, uma pessoa que eu sempre procuro me espelhar. Ser humano inacreditável. Sou muito grato a ela e eu amo muito ela. Ai, difícil. Eu fiquei engasgada. Nossa Senhora! Consegue falar o nome dessas pessoas? Estamos todo mundo chorando aqui. Gente do céu. Alcindo Adriano, meu irmão, meu parceiro de caminhada, de jornada. A gente infelizmente não consegue conviver presencialmente tanto quanto a gente gostaria. Mas é isso que ele disse. O meu filho é filho dele. Os filhos dele são meus filhos. E assim, ouvindo a mãe, minha mãe,
É o que eu faço todas as noites, gente. Todas as manhãs eu agradeço por essa dádiva maior. Meu filho, aí vou falar para vocês o que a gente fala muito no grupo da família, e ele é zoado por isso, mas eu adoro falar: meu tesouro da minha vida, preciosidade da minha existência. Eu sou muito privilegiada, sou muito abençoada por Deus, por ter essas pessoas ao meu lado. Isso que a mãe falou, e eu às vezes me questiono, né? Que a minha trajetória eu construí sozinha, sem respaldo, sem ajuda, mas essa autonomia que ela me deu, esse acreditar em que eu faria as minhas escolhas, isso é tão importante, né? E eu tento também fazer com que o Bruno possa escolher as suas, né? Não tentar, porque eu sei o quanto isso constrói um ser humano, quanto essa confiança dos pais na gente, em que a gente vai, mesmo errando, vai acertar, que a gente precisa escolher por nós, né, o que faz sentido para nós. Então eu sou extremamente grata, eu sou muito abençoada. Como eu já falei, a minha família materna, que é a que eu convivo muito, a gente não consegue estar muito tempo junto, mas é uma família muito unida. Isso que vocês ouviram, isso é o nosso dia a dia, é a nossa forma de vínculo. E eu sou muito grata também por vocês trazerem esse momento que é inesquecível. A gente que agradece, a gente está chegando ao final já do DNA. Cruzes, ainda bem, porque eu já Estamos todos aqui, né, chorando. Mas Fábio, assim, ó, resumidamente, que monstro. É um monstro em todos os sentidos. E que privilégio, eu vou chorar. Não. Camila, tu tem que ficar. Camila, tu fica aí. Fábio, eu já tô marejando também. Vai, Camila, vai. Fábio, a gente quer te agradecer a presença. A gente não poderia encerrar essa semana especial do Diário com uma presença melhor que a tua, que representa todo esse trabalho, toda essa maestria que tu conduz, toda a tua equipe. Nada que eu possa falar que já não tenha sido dito em todos os depoimentos, tu ter sido tão elogiada pelos teus colegas, e não como a chefe Fábio, sim como amiga Fábio. Então toda essa conquista de amizade e lealdade, todos os elogios que eles te disseram, com certeza são mais do que verdadeiros. Porque no fim, quero deixar essa mensagem, no fim, gente, é isso que fica. Qual é o nosso legado? A gente estava relembrando ontem, né, Cassi? O que fica pra gente? O que tem de importância a trajetória que a gente fez na carreira? São os afetos que a gente construiu. É o bem que a gente deixou pro outro. Isso esteve muito claro ontem nas lembranças, nas memórias. No fim das contas, é isso que vai ficar, é isso que importa. Então, sou eternamente grata a vocês, né, por esse momento especial na minha vida, com certeza. Jamais esquecerei. Muito obrigada. A gente que agradece. A gente que agradece. O DNA vai ficando por aqui, as lágrimas, com muita Segunda emoção. A gente volta. Mas uma sexta-feira de uma entrevista muito bonita. Obrigada, Fábio. Semana que vem a gente está de volta. Um ótimo final de semana para todos vocês, ouvintes da CDN, e o pessoal da TV Diário também. Um beijo, tchau, tchau e até mais.